Unidos para adorar a Deus, e agora vamos adorar através da sua palavra. Abra sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo de número 3. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos reunidos nessa hora no teu nome. Tudo é por tua causa, Jesus. Estamos aqui reunidos porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor deixou a sua glória e veio ao nosso encontro, porque o Senhor viveu uma vida extraordinária sem pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados, mas venceu todo o principado, potestade e poder, ressuscitando ao terceiro dia. O Senhor subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, intercede por nós e enviou o teu Espírito para habitar em nós. E que nessa hora, Senhor, o teu Espírito, o Espírito da vida, o Espírito da revelação do Senhor, abra nossa mente e o nosso coração, nos dando unção no falar e nos dando unção no ouvir, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer o texto da palavra de Deus. Vamos começar com os versos 1 e 2 do nosso capítulo 3 do profeta Amós. O tema de hoje é um espetáculo surpreendente, tá? Capítulo 3 de Amós, ele vai narrar, irmãos, um espetáculo muito surpreendente. E a gente gostaria de meditar sobre isso nessa manhã. Ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Ele disse: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Irmãos, o Amós ele começa o nosso capítulo 3 de maneira muito surpreendente, mas eu queria só fazer uma pequena recapitulação, tá? Porque o capítulo 1 e 2 vão ser muito importantes. Esse ano é Copa do Mundo, tem gente que está empolgada aí com a Copa. Hoje, outros não estão nem aí, né? Alguns estão muito empolgados, fazendo até coleção de figurinha. Tá caro esse negócio de figurinha, irmãos. Mas é o seguinte, vamos pegar uma metáfora do futebol, tá? Nos capítulos 1 e 2, o Amós ele faz um negócio muito interessante. Vamos aplicar aqui ao futebol. Imagina que você tem um time, diga um time aí qualquer para mim, irmãos. Corinthians, é o primeiro que eu ouvi, então vamos lá. Então imagina o seguinte, imagina que o Amós foi lá na arena falar para os corintianos, tá? O Amós ele era palmeirense, e ele foi lá anunciar uma mensagem no estádio do Corinthians. E quando o Amós chega lá para falar com os corintianos, ele começou a falar oráculos de condenação contra os outros times. Aí ele começou a falar oráculo de condenação contra São Paulo, oráculo de condenação contra o Atlético Mineiro, contra o Grêmio, contra o Inter, contra o Fluminense. E assim, cada oráculo de condenação que o Amós falava para os palmeirenses contra os times adversários, os corintianos ficavam muito animados e muito felizes. Falavam assim, rapaz, que beleza, hein? Todos esses times, a ira de Deus vai cair sobre eles, então tá bom para nós. Mas chegou na hora do sétimo oráculo. E o sétimo oráculo, irmãos, de condenação era contra o Palmeiras. Aí a galera foi ao delírio, né? Imagina, se um corintiano ouve Deus anunciando a mensagem de condenação contra o Palmeiras. Aí eles ficaram alegres da vida, até porque era o sétimo oráculo. E 7 é um número padrão ali nos profetas, e eles tinham certeza, os corintianos, que o oráculo de condenação contra os outros times terminou no 7º. Mas aí vem uma surpresa, irmãos. Tinha um 8º oráculo. E o 8º oráculo era contra os corintianos. E o 8º oráculo era o pior de todos. Se você entendeu essa analogia, você vai entender, né, como a gente viu nas semanas anteriores, o movimento que o Amós faz com as nações inimigas de Israel. O 7º oráculo era contra o Judá, porque você pode ver que os rivais, irmãos, são sempre os vizinhos, tá? Israel e Judá, apesar de serem das 12 tribos do povo de Deus, eles eram vizinhos e eles eram, em muitos momentos, inimigos ali entre si nas guerras. O Flamengo e o Fluminense são vizinhos, né?
o grande clássico ali, né, que o pessoal fala do Rio de Janeiro, Fla-Flu. Em São Paulo tem alguns, né? Palmeiras e Corinthians, São Paulo, né, e Corinthians, Palmeiras. Você pega no Rio Grande do Sul, é Inter e Grêmio. Então, a maior rivalidade está sempre entre os vizinhos, Brasil e Argentina, tá? E quando, irmãos, o Amós, ele solta o 8º oráculo, isso já é surpreendente. E o 8º oráculo era pior do que todos os outros. E isso trouxe uma surpresa a Israel, que na nossa metáfora aqui, tá? Foram vocês que escolheram. Eu não queria que você escolheu o Corinthians, porque eu sou corintiano, né? E é ruim o oráculo contra o nosso time, né? Mas aqui, irmãos, quando o Amós lança o 8º oráculo, é o pior de todos os oráculos. E aí nós entramos no capítulo 3, que é uma continuação do Amós, falando contra Israel. E ele diz assim: ouçam a palavra que o Senhor falou contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Ou seja, família que tirou da terra do Egito significa o quê? Deus está falando o seguinte para Israel: Israel, vocês são um povo escolhido, o povo eleito entre todas as nações. Eu chamei Abraão e chamei vocês, tirei da escravidão do Egito e fiz uma aliança com vocês no Sinai. Vocês são povo da aliança, o povo escolhido. E o verso 2 diz: de todas as famílias da terra somente a vocês eu escolhi, ou seja, vocês são esse povo que eu escolhi, portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Aqui, irmãos, o Amós já traz uma mensagem surpreendente, tá? Repete comigo: Israel era eleito e por isso punido. Olha que, né? Assustador, irmãos. Geralmente, quando o pessoal pensa em eleição ou doutrina da eleição, o pessoal pensa o seguinte, de maneira errada, tá? Eu sou um eleito de Deus, então nada vai dar errado. Cuidado com esse raciocínio, irmãos, que ele tem um certo perigo, tá? Eu já citei várias vezes tem alguns diálogos que marcam a nossa vida. Uma vez eu estava conversando com um sujeito que se dizia pastor, e ele não era, né? Graças a Deus não está em ministério de igreja nenhuma hoje em dia. E ele estava me confidenciando o seguinte: quando eu estou na gandaia, o meu consolo é que eu sou um eleito de Deus. Irmãos, nenhuma frase vai começar bem quando ela começa com quando eu estou na gandaia, tá? Então, isso não é frase de filho de Deus. Isso não tem nada a ver com a inspiração do Espírito Santo. Então, aquele sujeito estava equivocado. E na cabeça dele, ser um eleito é licença para pecar. Eu posso pecar, posso fazer qualquer coisa, mas não interessa porque eu sou um eleito. E o Amós, irmãos, ele vem trazer aqui para a gente uma mensagem fundamental, e ele vem nos lembrar que não é bem assim, tá? Porque o Amós, ele vem explicar para a gente, e essa é uma das grandes perguntas desse texto, o que significa ser um eleito de Deus? O que significa ser um eleito de Deus? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. No livro de Gênesis, irmãos, tem 3 capítulos em especial, o 12, o 15 e o 17, que eles falam de um chamado e de uma aliança de Deus para o Abraão, tá? E o chamado e a aliança de Deus com Abraão, irmãos, inclui Israel. Por quê? Porque Deus chamou Abraão para fazer dele uma grande nação. Que nação é essa, irmãos? Israel. Então, aquilo que se aplica ao Abraão, se aplica a Israel. Dá uma olhada em Gênesis capítulo 12, verso 1. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, olha que coisa interessante. Israel pensava que a eleição é um privilégio exclusivo, ou seja, na cabeça,
do povo de Israel naquele período, o que é ser um eleito de Deus? É Deus escolher você para excluir os outros. Você foi escolhido para que os outros sejam condenados. Mas quando a gente lê a Bíblia com atenção, irmãos, a gente percebe que desde o Gênesis, desde o princípio, é exatamente o contrário. A eleição não é um privilégio exclusivo, ou seja, Deus me elege para excluir o outro. Mas a eleição é um privilégio inclusivo. Deus me escolhe e me abençoa para que eu seja um canal de bênção na vida dos outros. Deus me escolhe para que através de mim a bênção possa fluir e abençoar a todos, a todas as famílias da terra, a todas as nações. Então, em primeiro lugar, irmãos, presta muita atenção. Eleição é um privilégio, mas é um privilégio inclusivo. Deus não te chamou para abençoar você e você ficar no seu quadrado, de maneira egoísta, abençoado, pleno e feliz, tá? Deus te chamou e Ele te abençoa para que você seja uma bênção na vida das pessoas. Deus perdoa você para que você perdoe o outro. Deus derrama de dádivas na tua vida, para que você compartilhe essas dádivas com aqueles que estão ao teu redor. Deus enche a tua vida de alegria e de paz, para que você seja canal de alegria e de paz na vida das pessoas. Deus te chamou para ser solução, e não para ser problema. Tá certo, irmãos? Deus é bom, e Ele dá resposta, e Ele te chamou para ser solução e não problema. Segundo lugar, irmãos, eleição é uma responsabilidade de todas as famílias da terra. Somente a vós outros os escolhi, por isso vos punirei por todas as vossas iniquidades. Irmãos, o que isso significa? Significa o seguinte: quando Deus chamou Abraão e quando Deus chamou Israel, leia depois, agora não vai dar tempo, Deuteronômio capítulo 28. Quando o povo já tinha feito a aliança com Deus lá no Sinai, aí o povo passou 40 anos no deserto. Quando eles estavam lá, prestes a entrar na terra prometida, lá em Horebe, o Senhor, Ele chama o povo, e o Moisés renova a aliança, e o Moisés, ele vai anunciar para o povo as bênçãos e maldições. Bênçãos e maldições da aliança. A aliança, irmãos, implica em bênçãos e maldições. Por quê? Porque a aliança é um compromisso. Então, ser um eleito de Deus é entrar na aliança. Mas quando você entra numa aliança, você entra numa relação em que você tem responsabilidade. E qual era a responsabilidade de Israel, irmãos? Muitas vezes na Bíblia, a aliança é comparada com um casamento. E o que estava acontecendo com Israel? Israel não respeitou o Senhor. Israel não adorou apenas o Senhor. Israel não andou na justiça do Senhor. Sabe por que Deus deu a lei, irmãos? No Antigo Testamento, os judeus entendiam que a lei ela tem algumas funções muito importantes. Uma das principais é a seguinte: como é que eu sei que eu sou alguém que está na aliança de Deus? Eu observo os mandamentos da lei. Porque os mandamentos da lei é aquilo que Deus exige do povo de Israel quando faz uma aliança com Ele. Então, grande sinal que a pessoa entendia que ela estava na aliança no Antigo Testamento é a lei. Então, os judeus cumpriam os mandamentos da lei, por quê? Porque Deus é bom, irmãos, e é justo. E a bondade e a justiça de Deus são reveladas na lei. A lei que diz que você deve adorar apenas o Senhor. A lei que diz que você não pode roubar, você não pode matar, você não pode cometer adultério, que você não pode defraudar seu próximo, que você não pode explorar o teu próximo, que você não pode manifestar injustiça contra o seu próximo. Porque a lei diz todas essas coisas, irmãos? Porque Deus se importa com você, Deus se importa com a gente, e Ele deseja que haja justiça. Mas quando a gente lê o livro de Amós, a gente percebe, irmãos, que Israel estava enfiado na idolatria. E a idolatria tem uma filha, irmãos, chamada injustiça.
sempre que há idolatria, há injustiça. E quando há idolatria, irmãos? Quando você ama algo ou alguém mais do que a Deus. Se você ama algo ou alguém mais do que a Deus, você vai entrar num caminho de justiça, de injustiça. Então, Amós, ele vem nos lembrar, irmãos, que na verdade ele não está inventando isso, tá? Ele está, na verdade, resgatando a própria lei para lembrar a Israel o seguinte: eleição é um privilégio, mas é um privilégio que inclui as outras pessoas. Deus te abençoa para que você seja um canal de bênção, e eleição é uma responsabilidade, porque Deus chama o seu povo, Ele chama Israel. E qual era o chamado de Israel, irmãos? Abençoar todas as famílias da terra. É um chamado missional, tá? Missionário e missional. É para abençoar a tua família, é para abençoar o teu vizinho, mas é para abençoar os confins da terra. Quando? Um de cada vez? Não, irmãos. Não é uma coisa de cada vez. É tudo ao mesmo tempo agora, tá? Então, isso é o contexto geral do chamado. Então, Deus diz para Israel: de todas as famílias da terra, somente a vós outros eu conheci, eu escolhi, e por isso eu punirei vocês. Irmãos, a aliança não é carta branca para pecar. A aliança não é direito de cometer injustiça, muito pelo contrário. Lembra o que Jesus disse? A quem muito é dado, muito será cobrado. Ou seja, vou dar um exemplo. Imagina que uma família tem 3 filhos, um de 5, um de 15 e um de 25, tá? E nessa família, a mãe, ela tinha um vaso muito caro, de estimação, herança de família que ela amava muito. Quem seria mais responsável por quebrar o vaso? Imagina que em 3 momentos diferentes, tá? 3 situações diferentes. Numa, o filho de 5 quebra o vaso. Noutra, o filho de 15. Noutra, o filho de 25. Quem é mais responsável quando quebra o vaso? O de 5, o de 15 ou o de 25? O de 25. Por quê? Porque ele deveria ter mais noção. Ele deveria ter mais responsabilidade, né? De repente, a criança de 5 estava lá, chutou a bola e pô, bateu no vaso e caiu. Ela foi responsável por aquilo. Mas é uma criança de 5 anos, irmãos, tá? O adolescente de 15 também, de repente pegou a raquete, pô, bateu na bolinha e pô, quebrou o vaso também. Ele é responsável. Mas é adolescente, não dá nem cadeia esse negócio, tá? Agora, o de 25, irmãos, se ele quebrou o vaso, ele é considerado muito mais responsável por aquilo que fez. Repete comigo: a quem muito é dado, muito será cobrado. Ou como diria aquele grande filósofo Ben Parker, né? Um grande poder exige uma grande responsabilidade, né? Ele deve ter lido lá os evangelhos, né? O Ben Parker, ele deve ter lido que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, irmãos, nós cremos que nós somos amados por Deus e eleitos por Deus. Você crê nisso? A Bíblia fala isso o tempo todo, irmãos. Nós somos eleitos de Deus. Mas entende em nome de Jesus: ser eleito não é direito ou licença para fazer coisa errada, cometer injustiça e pecar. Ser eleito é um chamado para adorar a Deus, é um chamado para ser abençoado, para abençoar os outros. Ser eleito é ter um chamado de ser bênção para todas as famílias da terra. Verso 3, irmãos. Será que 2 andarão juntos se não estiverem de acordo? Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado presa? Será que o leãozinho fará ouvir a sua voz no covil se não tiver apanhado nada? Será que a ave cairá na armadilha se o laço não estiver armado? Será que o laço se levanta do chão sem que tenha apanhado alguma coisa? Será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou.
quem não profetizará? Aqui, irmãos, nesse segundo bloco, do 3 até o 8, o Amós ele usa essas palavras que são muito famosas aqui no livro de Amós, né? Ele compara Deus a um leão. Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado a presa? Aqui ele faz várias perguntas retóricas, mas que dão a mesma ideia fundamental. Quando o leão ruge, quando o laço da armadilha pega a sua presa, quando a trombeta que nas cidades era usada para alertar contra inimigos poderosos se aproximando para a guerra, todos são exemplos, irmãos, em que há uma presa. E aqui Deus está dizendo mais ou menos o seguinte: o leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Essa mensagem, irmãos, não é do Amós. Essa mensagem é palavra de Deus. E ele está anunciando ira contra a maldade e a injustiça. E muita gente acha, irmãos, que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. E não é, tá? Depois a gente vai fechar aí com uma pequena reflexão sobre isso. Mas o fato fundamental é o seguinte: o Deus da justiça continua o mesmo. É que hoje aconteceu algo que mudou todo, não é? Ele mudou de alguma maneira as regras do jogo. É como se você estivesse fazendo uma brincadeira e de repente alguém fala assim: a partir de agora a brincadeira vai ter um pique. Quem já brincou de pique? Quando você estava no pique, você estava salvo, tá? Mas o Amós ele está dizendo o seguinte: essa palavra vem de Deus, irmãos, ela vai cumprir o propósito para o qual ela estava sendo anunciada. E aconteceu, tá, irmãos? Amós profetizou em torno do ano 760 a.C. Em 722 depois de Cristo, todo o juízo que o Amós anunciou aconteceu. Oi? Depois, em 760 ele profetizou, depois, em 722, é porque é de trás para frente, é antes. Então, o 760 vem antes de 722, irmãos, tá? Então, em 722 a.C., os assírios destruíram Israel, queimaram as casas. Tudo que o Amós anunciou, irmãos, aconteceu. Mas aqui o Amós diz o seguinte: o leão rugiu, quem não temerá? Uma vez, irmãos, eu fui num zoológico. Quem já viu o barulho que a onça faz? Parece um gato, né? Eu achei tão decepcionante. Né? Parece um gato grande, né? Agora, leão, irmãos, é outro departamento, hein? Rapaz, eu estava num zoológico, quando o leão rugiu, eu só consegui pensar o seguinte: o que o povo fazia quando o João não estava na jaula, meu amigo? Que é um negócio apavorante. O leão rugiu, irmãos. Não tem nada a ver com o barulho que a onça faz, leopardo, tá? É o departamento. O rugido do leão é um negócio assustador. E o Amós está dizendo aqui: o leão rugiu. Quem não temerá? O Senhor profetizou. Mas Israel ouviu a palavra de Deus e não deu ouvidos. E tudo aquilo que o Senhor estava anunciando que iria acontecer, aconteceu. Porque o povo não deu ouvidos. Irmãos, cuidado. Às vezes a gente lê a Bíblia, vem domingo após domingo, ouve o sermão, chega segunda-feira, a gente age como se não tivesse ouvido nada, como se nada tivesse acontecido. Continua andando na maldade e na injustiça, tá? Fazendo mal contra o próximo, armando contra o próximo. Irmãos, a gente não pode brincar com Deus. O Senhor rugiu. Quem não temerá? A palavra de Deus devia trazer muito mais temor que o rugido de um leão. Verso de número 9, para a gente encerrar. Proclamem nas fortalezas de Asdode e nos palácios da terra do Egito o seguinte: reúnam-se nos montes de Samaria e vejam os grandes tumultos que lá existem e que opressões há no meio dela. Porque o povo de Samaria não sabe o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus palácios a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a sua terra, destruirá o seu poder, e os seus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor. Como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha de um animal,
Assim serão salvos os filhos de Israel que vivem em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouçam e deem testemunho contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno e a casa de verão, as casas de marfim ficarão em ruínas, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. E aqui, irmãos, o Amós vem trazer para a gente o espetáculo surpreendente. Um espetáculo surpreendente e horrível. É um espetáculo triste de se ver. E sabe que espetáculo é esse, irmãos? Quando Deus chamou Israel, Ele chamou Israel para que adorasse ao Senhor, para que andasse na justiça, para que fosse generoso com os outros, andasse em amor e misericórdia. Mas sabe qual o caminho que Israel trilhou? O caminho da idolatria, da injustiça, da maldade, de tal maneira que esse bloco, ele traz um negócio muito surpreendente. Dá uma olhada novamente no verso de número 9. Proclamem nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito. O que é Asdod, irmãos? Asdod é a capital dos filisteus. Os filisteus e os egípcios são dois dos grandes inimigos de Israel no Antigo Testamento. E Deus diz o seguinte: filisteus, egípcios, venham e assistam esse espetáculo. Que espetáculo é esse, irmãos? Um espetáculo horrível, de maldade, de injustiça. Ou seja, o povo que deveria ser luz das nações, agora está agindo como se fosse um palhaço, numa arena, agindo com maldade e injustiça, num espetáculo de dar vergonha. E o povo de Deus não podia se prestar a esse tipo de papel. Porque o juízo, irmãos, começa pela casa de Deus. Se você diz que crê em Deus, não pense que Jesus veio para anular a responsabilidade que a gente tinha. Abra aí sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Eu vou ler alguns exemplos rapidamente, tá? Mateus capítulo 5, vamos ler, por exemplo, o verso 27. Vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Irmãos, o que é mais radical? Dizer que você não pode cometer o adultério ou dizer que você não pode nem olhar com maldade? Qual que é mais radical? Que mandamento é mais duro? O que você não pode olhar com malícia. Ou seja, Jesus, irmãos, ele está dizendo, na lei diz não adultério. Eu estou dizendo para vocês que quem olhar com maldade já adulterou. Jesus, irmãos, não foi mais ameno. Ele foi mais radical. Verso 31. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhe digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. Ou seja, Jesus está radicalizando aqui a lei do repúdio. Tá? O que é a lei do repúdio? Entre os judeus, um homem podia repudiar a sua mulher. O que é repudiar a sua mulher? Simplesmente você considera que aquele casamento não é válido e você expõe aquela mulher a se tornar adúltera. Por quê? Principalmente porque no contexto da sociedade judaica daquela época, as mulheres não tinham livre acesso a emprego como você tem hoje em dia. E muitas vezes uma mulher, quando ela era repudiada, ela era abandonada à própria sorte e muitas tinham que cair na prostituição. Então, Jesus está trazendo um mandamento mais radical do que a tradição judaica já trazia. Verso 33. Vocês também ouviram que foi dito aos antigos, não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum. Então, irmãos, depois Jesus vai falar da vingança, né? Do amor aos inimigos, e você vai observar o seguinte, nos evangelhos, irmãos, Jesus não deixou o mandamento mais ameno, ele deixou o mandamento mais radical. Sabe por quê? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então a diferença, irmãos, do Antigo e do Novo Testamento, não é que agora a gente está liberado para cometer todo tipo de pecado, de jeito nenhum.
Sabe o que mudou do Antigo para o Novo Testamento? Bom, em primeiro lugar, vamos fechar aqui. Esse é um espetáculo horrível, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente não seja o centro de um espetáculo horrível. Gente que carrega em si o nome de povo de Deus, mas que muitas vezes comete pecados piores do que aqueles que não conhecem a Deus. Gente que zomba de Deus, que tem seus ídolos e que anda no caminho da maldade e da injustiça. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E Deus tem misericórdia de nós por causa de Jesus. E é Jesus, irmãos, que virou tudo de cabeça para baixo, mas Jesus não anulou a justiça, tá? Com Jesus, irmãos, nós não poderíamos ser povo de Deus, porque a aliança no Sinai foi feita única e exclusivamente com Israel. Então, se você não é Israel, você não é eleito e você não é salvo no contexto da antiga aliança. Mas os profetas dizem que todas as 12 tribos, tanto o reino de Israel no norte quanto o Judá ao sul, eles quebraram a aliança com Deus, não honraram a Deus, não amaram a Deus e por isso andaram na injustiça. E por isso, irmãos, Deus fez uma aliança nova. Ele não abandonou Israel nos seus pecados. Mas Deus é tão fiel que mesmo Israel tendo quebrado a aliança, Deus fez uma aliança nova. O Filho de Deus deixa a sua glória e vem ao nosso encontro e se faz homem. E Jesus já morreu pelos seus pecados. Você carrega a culpa no teu coração? Deixa eu dizer para você, crê em Jesus. Confesse o teu pecado ao Senhor e Ele é poderoso para perdoar. Quando Deus faz uma aliança conosco, irmãos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E o povo de Deus não vai viver de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que traz perdão é o Espírito que traz justificação. O mesmo Espírito que traz perdão da culpa do pecado é o Espírito que renova a mente e o coração de dentro para fora e nos capacita a não andar no caminho da injustiça e do pecado. Agora, em nome de Jesus, entenda isso. Do ponto de vista do dever, irmãos, o nosso dever hoje é maior do que na época da lei. Mas do ponto de vista do privilégio, a gente também tem um privilégio muito especial. Porque Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados e o Espírito Santo dele habita em nós. Mas a gente não pode esquecer essa verdade fundamental. Quem crê que é amado por Deus não é lei de Deus, diga amém. Então não esquece que isso é um dever de aliança. Que o Deus que te ama é o Deus que te chama a andar na presença dele. Que o Deus que te ama e perdoa os seus pecados, Ele não concorda que você continue de maneira teimosa e obstinada, andando os mesmos pecados sem arrependimento. Porque a presença de Deus, irmãos, traz arrependimento, e traz graça, e traz novidade de vida. Então de Deus não se zomba, tá? Hebreus tem várias passagens muito interessantes, em que ele trata essa verdade de maneira muito clara. Se na antiga aliança, pelo mandamento de 2 ou 3, toda a justiça se cumprir, imagina agora que o próprio Filho de Deus derramou seu sangue na cruz e ressuscitou para a nossa salvação. Não queira pisar no sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. E quando você brinca com pecado, você está desrespeitando aquele sacrifício único e suficiente para o perdão de todo pecado. Isso, irmãos, é uma palavra dura, porque a gente não pode viver, irmãos, de versículo de autoajuda, tá? Acho que nem é certa a expressão versículo de autoajuda, mas só versículo de bênção, né? Versículo docinho. Você comer só doce, você vai ficar com a diabetes espiritual, tá? Então a palavra de Deus, irmãos, ela edifica, ela exorta e ela consola. Tem docinho também, irmãos, da consolação, tá? Mas entenda em nome de Jesus, a palavra de Deus confronta. E o Amós hoje, irmãos, a mensagem que o Amós traz para a gente uma mensagem de confronto. Deixa eu só explicar um verso aqui, que é difícil, irmãos. Verso de número 14.
No dia em que eu punir Israel por causa de suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Sabe o que era a ponta do altar? No altar tinham umas pontas, uns chifres, em que o sacerdote, quando ia fazer sacrifício pelo pecado, ele levava o sangue e colocava nas pontas do altar. Então, a ponta do altar representa o perdão. E é muito curioso, porque chifre na Bíblia é poder, né? O grande poder é perdão, irmãos. Mas Deus está dizendo assim, ó, Israel, eu vou cortar a ponta do altar. Não tem perdão para você. Por quê? Porque por causa de 3 transgressões e por 4 não desviarei o castigo. Deus tinha falado o seguinte, vocês extrapolaram qualquer medida. Não brinca com Deus. Deus é bom. Aleluia, né, irmãos? Ele é paciente. Ele é misericordioso. Ele é perdoador. Mas com Deus não se brinca. E de Deus não se zomba. Ele é gracioso. Ele é bondoso. Ele é misericordioso. Mas ele exige ser tratado com adoração e respeito. E não de qualquer maneira. Porque ele não é teu amiguinho. Deus não é teu amiguinho. Ele é teu amigo, não teu amiguinho. Eu procuro ser amigo dos meus filhos. Mas eu não sou amiguinho dos meus filhos. Porque tem hora que você tem que agir como pai e não como amiguinho. Está entendendo, irmãos? Deus é bom. Ele ama você. Mas Ele não é teu amiguinho. Ele é o Rei da Glória. E que a gente tenha amor, gratidão e temor diante de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos. Porque Israel fracassou miseravelmente, quebrou a aliança. Mas o Senhor é tão bom, que o Senhor deixou a sua glória e veio ao nosso encontro, e fez uma aliança nova e eterna, na qual o teu Espírito não apenas nos visita, mas habita em nós. Senhor, tem misericórdia de nós, que ao contemplar a tua glória, a tua presença, a tua santidade, a tua beleza, vem nos trazer arrependimento. Senhor, nos leve a andar cada dia no temor do Senhor. Senhor, obrigado porque nós podemos confiar no Senhor. O Senhor é um Pai amoroso, mas ainda assim o Senhor é Pai. E o Senhor diz na tua palavra, eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. E nessa manhã, Senhor, nós colocamos diante de ti gratos, porque o Senhor continua em amor nos corrigindo e nos abençoando. E o Senhor nos chamou a ser bênção a todas as nações. Nos lembramos nessa hora, Senhor, da igreja perseguida. E nós te louvamos pelos nossos irmãos, que ao contrário de nós, neste momento temos liberdade de culto. Eles estão dando testemunho do Evangelho, pagando um alto preço e declarando que o Senhor é digno. O Senhor é digno de honra, glória e louvor, mesmo quando há um alto preço a ser pago. Nós te louvamos, Senhor, porque a igreja perseguida nos constrange. Porque muitas vezes temos tanta liberdade, mas mesmo assim agimos com negligência e não te honramos e respeitamos como nós deveríamos agir. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós, que não sejamos como Israel, que deu um espetáculo horrível de maldade, injustiça e idolatria. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da igreja evangélica brasileira, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de tantos escândalos que têm se levantado, a ponto de filisteus e egípcios olharem para a gente e ficarem impressionados com um espetáculo horrível. Mas, Senhor, também nós te louvamos, porque na tua igreja, no Brasil, espalhada por toda a terra, tem muita gente que te ama, muita gente que te adora, com coração quebrantado em espírito e em verdade. Muita gente que reconhece o teu amor e a tua graça, mas reconhece que com o Senhor não se brinca, porque o Senhor é o Rei da glória, o Senhor do universo, e que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a ti. Nos abençoa, Senhor, quebranta os nossos corações, e obrigado por Jesus, que deu um espetáculo maravilhoso, extraordinário e sem igual, deixando a sua glória, vivendo por nós, morrendo na cruz pelos nossos pecados
e ressuscitando para a nossa salvação. Jesus, obrigado porque o espetáculo que o Senhor deu é muito maior do que qualquer outro, do que qualquer erro nosso, qualquer escândalo. E, Senhor, continua pelo Teu Espírito Santo, trazendo a verdade e a realidade dessa grande mostra de amor e de graça nas nossas vidas, para que a gente tenha certeza da eleição e da graça, ao mesmo tempo que nós agimos e vivemos de maneira digna dessa eleição e da graça. Não que alcancemos, Senhor, a justiça pela nossa própria força, mas é a justiça da cruz, que cobre os nossos pecados e imperfeições, e que nos transforma de dentro para fora, para que a gente possa viver uma vida que pela Tua graça glorifique o Teu nome. Nos abençoa, Senhor, que o Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.